Olá, esta é uma produção da Web TV Ambiental de Notícias da Amazônia, a Web TV ANAMA. Neste programa você vai assistir a um debate sobre a questão ambiental amazônica, gravado no estúdio do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre, a UFAC, em Rio Branco, capital do estado do Acre. A Web TV Ambiental de Notícias da Amazônia é um meio de comunicação alternativo com o objetivo de trazer o debate ambiental aqui para a Amazônia. Eu sou Maurício Bittencourt, sou professor do curso de jornalismo aqui da UFAC e hoje trouxemos alguns convidados muito especiais para discutir o tema Consumismo e Questão Ambiental Amazônica, os efeitos socioambientais da cultura do consumo na região amazônica. Para essa conversa estão aqui comigo a professora e mestre em psicologia Vânia Damasceno, do curso de psicologia da UFAC. Boa noite, Vânia. Boa noite. Agradeço o convite para fazer esse importante debate, né, sobre questões que nós precisamos levantar na nossa comunidade, diante das nossas populações, enquanto uma questão importante a ser trazida, né, a ser debatida e a ser melhor explorada dentro da sociedade. Obrigada. Está aqui também o professor Dr. Nilson Euclides, do curso de Ciências Sociais da UFAC. Boa noite, Nilson. Boa noite, Maurício. É um prazer imenso estar aqui com você, fazer esse programa com as convidadas aqui e ressaltar a importância desse tipo de iniciativa, não só para a comunidade acadêmica, mas principalmente para você ter um canal fora dessa, digamos, da mídia convencional, de tratar um assunto tão importante como esse, né? Questão ambiental e discutir problemas que têm a ver com o nosso cotidiano. Eu acho que isso é fundamental. Eu fico muito honrado em participar do debate. Muito obrigado. E a psicóloga clínica Carolina Sátiro. Boa noite, Carolina. Boa noite, obrigada pelo convite. E é importante esse debate, não só com o corpo acadêmico, mas também com a possibilidade de ouvir a comunidade externa, né? Então, agradeço o convite, muito obrigada. Bacana. Bom, o consumismo é uma das principais características da nossa sociedade e as suas consequências não costumam ser questionadas, pois o consumismo é visto como um fato natural. Mas aqui nos nossos debates você percebe que os fatos da vida social não são acasos ou coincidências, são fatos construídos historicamente, politicamente, socialmente. Então eu gostaria de convidá-la, a professora Vânia Damasceno, a falar sobre os aspectos sociais do consumismo na sociedade amazônica e do estado do Acre. A gente percebe que é um fenômeno relativamente novo. O que isso tem causado na sociedade como um todo, a partir de um olhar da psicologia social? Certo. Bom, então o que a gente tem visto dentro da psicologia social como importante para ser pensado, né? Trazendo alguns aspectos relacionados a alguns teóricos. Primeiro, a importância de pensar um processo de subjetividade formado a partir também das concepções que o capitalismo trouxe, né, como o consumismo e essa mudança na forma de pensar a subjetividade. Então, pensando a partir de uma perspectiva de subjetivação, de como que isso vai impactar nas identidades das pessoas, na forma como elas vão pensar e como vão agir diante de algumas estruturas que se montam, né, se engendram nessas novas estruturas sociais, nessas novas configurações. Pensar isso, né, pensar o consumismo, pensar o meio ambiente nessa perspectiva faz a gente pensar, principalmente a partir da década de 80, com alguns autores como Bauman, né, sociólogo, que vai trazer então uma reflexão dentro da psicologia social de como que isso impacta nas relações interpessoais, como que isso impacta na vida das pessoas, de status, né, de poder que isso traz a partir de algumas concepções. E pensar isso, né, dentro da nossa região, os impactos que isso traz, que tem a ver com o processo, nosso processo também de colonização ou de exploração dessa região, né? Precisamos pensar como que isso tem sido colocado, ou na verdade nem tem sido debatido muitas vezes, né? Então a gente vai numa maré de um processo onde vai se naturalizando
e a gente pouco debate isso, a gente pouco pensa sobre esse processo de consumismo, né? Sobre esse processo de como que isso impacta na vida das pessoas e no meio ambiente. Tem um autor que chama Braudlin, que ele vai dizer exatamente que o consumismo vem no sentido de ser algo inicialmente como uma subsistência, então é importante, e logo depois ele fala, mas isso tem um impacto que tem um dispêndio, né? Tem uma destruição por um outro lado. Mas poucas vezes, e aí Marx já fazia essa reflexão, o trabalhador pensa no que ele consome, né? É um processo de alienação. Então, algumas pesquisas dentro da psicologia social demonstram que o jovem brasileiro, por exemplo, ele pouco faz a relação do impacto do trabalho dele na vida dele próprio ou na vida das pessoas em sociedade, em comunidade. Então, nós temos um consumismo sem pensar sobre isso e como isso impacta nas nossas vidas, nas nossas relações, e aí relacionado ao meio ambiente, à sustentabilidade, né? Pensando principalmente aqui na nossa região, que tem sido, nos últimos anos, né, um foco de usinas, de desenvolvimento que vem com essa linguagem, né, do desenvolvimento, mas que, por outro lado, traz impactos na estrutura social, na vida das pessoas, né, trazendo consequências sociais, mazelas sociais, que muitas vezes não foram pensadas anteriormente a isso, mas se pensa no que eu vou poder consumir, porque eu vou ter um trabalho e eu vou poder, de alguma maneira, também adentrar esse rol dos consumidores, né? Mas deixando muitas vezes muito mais destruição do que ganhos, né? Dessa perspectiva. Localmente. Professor Nilson Euclides, a gente vê que o consumismo sempre é abordado pelos seus aspectos econômicos, principalmente na mídia, uma das grandes referências. A gente vê as pessoas deixam de ser vistas como cidadãs para serem vistas como consumidores e consumidoras, né? De onde surgiu o consumismo, esse fenômeno político que existe em todo o mundo, né? Então essa era uma sobrevivência e aí se tornou um fenômeno, parece que ele tem vida própria, né? Eu acho que é importante a gente entender que a partir do início do século XX, com o processo de modernização, a partir do Fordismo, né? Ou seja, a produção em série, consumo de massa, acesso ao crédito, ou seja, o capitalismo vai, a partir do início do século XX, provocar uma profunda transformação nas relações de produção e a questão do consumo. O Fordismo vai exatamente apresentar para o mundo, né, para a sociedade, a possibilidade de que aquele trabalhador que ajudava a construir o carro poderia adquirir um carro daquele. E com isso você cria a linha de montagem amplia, obviamente, através do crédito, de toda uma mudança de comportamento que vai haver. Porque o Fordismo não é só apenas um modo de produção, né, que é inovador do ponto de vista da produção. Mas ele é também, antes de qualquer outra coisa, uma mudança estética, uma mudança de valor, uma mudança moral, que vai provocar na sociedade capitalista profundas transformações. E uma dessas transformações é exatamente o consumo de massa, né? E você vai ter, a partir disso, o consumo de massa de bens duráveis, aí durante a primeira metade do século XX. A cultura também já vai entrar dentro desse processo, ou seja, a produção de cultura de massa também, aquilo que era restrito, a questão da arte, do cinema, do teatro, como algo que era produzido por uma determinada parcela da população que tinha poder aquisitivo ou um nível cultural, segundo alguns autores, para poder consumir essa cultura, a partir já da metade do final da Primeira Grande Guerra e depois do final da Segunda Grande Guerra, você passa também a ter, não só na questão dos bens de consumos duráveis, automóveis, geladeiras, fogões, também a cultura dentro desse processo. O Walter Benjamin é um dos autores, um dos filósofos que discute essa questão dessa massificação da cultura, que vai, através dos anos 50 e 60, principalmente capitaneada pelos Estados Unidos, né, o American Way Life, que é exatamente o conjunto de tudo isso. Ou seja, você tem um modelo padrão do capitalismo, que é o capitalismo americano, não só do ponto de vista da produtividade ou da criação de novos produtos, e esses produtos cada vez com um tempo de duração menor, porque é preciso você fazer a máquina do capitalismo funcionar, e você cria cada vez mais demanda
para ter mais produção e mais acumulação capitalista. Então, o American Way Life, a partir já dos anos 50, 60, você vai ter, então, esse modelo sendo um modelo, digamos, seguido pelos demais países capitalistas, principalmente nos países mais periféricos, como o Brasil, por exemplo, que era um capitalismo periférico, ainda é um capitalismo periférico. Então, pegar esse modelo digamos, de consumo, de produção e consumo, e aplicar na realidade. Agora, sem levar em consideração, obviamente, as singularidades, mas o capitalismo não está preocupado com isso. Essa questão da produção capitalista e do consumo, ela visa, até por conta da própria lógica de acumulação, de que você tem que produzir uma demanda, e essa produção, a produção que vai atender essa demanda, ela tem que ser uniformizada, né? Então você vai ter, já a partir dos anos 60, uma nova transformação do capitalismo, que é a saída do Fordismo para um sistema de produção. Aí eu estou focando na questão automobilística, mas que vai ter um impacto em todas as outras indústrias, entendeu? Que é exatamente a flexibilização, exatamente as relações sociais, políticas, a cultura, enfim, aí os efeitos são danosos. Principalmente, que eu acho que é o que mais interessa para a gente, na questão do meio ambiente, porque tudo fica descartável. Tudo é muito plástico, tudo é muito descartável, e você tem que descartar isso em algum lugar. E as cidades estão cada vez mais ocupadas, mais superpopuladas, com a população cada vez crescente, por conta de outros problemas aí do capitalismo. Mas eu acho que o grande problema que você vai ter é que você vai começar a produzir a cultura do lixo. Aí eu acho que a gente entra na questão fundamental, principalmente aqui na Amazônia. Então, a Carolina, quem sabe ela possa responder da sua perspectiva, né, da psicologia clínica. A gente ouve falar de histórias, né, de exageros, de questões que são feitas, casamentos que começam ou terminam por causa de né, consumismo, falta de consumismo. Então, bom, na sua opinião, qual é o impacto disso na vida privada das pessoas, nas residências, nas escolas, nos ambientes de trabalho? Esse impacto ele é direto, né? E aproveitando um pouco que a Vânia traz, exatamente esse conceito do Bauman, né, que o professor também cita. Esse conceito de liquidez, ele estabelece exatamente algo que não é durável, que não é concreto, né? Que é líquido, de que você não tem uma possibilidade de permanência. Então, acho que quando o Bauman traz essa questão, e aí ele vai fazer exatamente essa análise em várias situações da vida, ele traz exatamente essa mudança. E a contextualização histórica que o professor traz é super importante. Porque a lógica do capitalismo é você criar demanda. Você precisa criar demanda para você vender mais produtos, né? Então, um carro que não dura mais 15 anos me dá a possibilidade dessa pessoa poder, então, consumir muitos outros modelos. E aí eu preciso agregar um valor a isso, né? Que pode ser um valor do bem material, mas que muitas vezes é além disso, que tem a ver com a marca e com o que aquilo significa para o sujeito, né? Então, quando a gente vai pensar enquanto impacto para a vida, a gente pensa numa possibilidade de que as tecnologias irão facilitar as vidas, né? É assim que é vendida essa imagem no início, né? Tudo vem para facilitar. Então, a gente pensa, por exemplo, nas propagandas para as mulheres, né? A máquina de lavar, a máquina de lavar louça, né? O aspirador de pó, o micro-ondas. Mas, na verdade, o que isso significa, né? Será que, de fato, significa uma melhora, uma qualidade de vida melhor? A gente tem percebido que não, né? Não tem mais sobrado tempo, porque a ideia é exatamente nesse sentido. Vamos aproveitar seu tempo, você vai poder, né, investir esse seu tempo no lazer, na cultura, nas relações interpessoais, mas, na verdade, não é isso que você acaba verificando com essa modificação, né? O que você vê é que você acaba cada vez mais trabalhando para conseguir consumir isso. E aí, quando você fala também do crédito, né? A questão do crédito é exatamente uma ideia ilusória de um dinheiro que não existe, né? O que é o cartão de crédito, né? Então, o que é o crédito em si? É exatamente essa ideia ilusória. E aí, aquilo que traz, né? Na ideia de que todo mundo pode conseguir algo. Então, eu acho que esse é o grande impacto dentro da subjetividade do sujeito. Quando a gente tinha as divisões muito claras, né, determinadas pessoas podem acessar determinadas coisas, outras não vão conseguir acessar, a gente tem essa divisão de classe, que ela continua, mas na hora que você traz essa ideia
de produção e que você precisa de pessoas para consumir esses produtos, você também tem que vender uma ideia de que todo mundo pode atingir isso, de que todo mundo precisa, né? E aí esse é um outro conceito também que é muito interessante, né? Porque a gente cria uma demanda. Você não precisa disso, mas a própria mídia, a propaganda e os meios de produção fazem você acreditar que você precisa, né? Eu não vou ser feliz se eu não tiver o último lançamento, né? Eu comprei meu carro esse ano e aí eu já posso entrar num programa que daqui a 3 anos eu posso trocar, né? A própria concessionária me possibilita que eu dê meu carro e que eu pegue outro, né? E que eu crie esse vínculo, né? Que já é um vínculo de consumismo mesmo. Olha, você já compra esse, daqui a alguns anos você já vem em troca pelo próximo, né? Pelo novo modelo. Então você vem alimentando isso, que isso causa um desgaste imenso, né? Então imagina quantas pessoas e quanto tempo de vida as pessoas acabam de alguma forma trabalhando para conseguir dinheiro para comprar coisas que elas não precisam. E aí isso de fato surge na clínica. Isso surge na clínica de 2 formas. A gente tem a forma mais comum, que é a pessoa chegar na clínica por, né, os diversos problemas, e à medida em que você faz um processo analítico com essa pessoa, você começa a perceber esses comportamentos compulsivos, né? Esses comportamentos de consumo, esses comportamentos que para cada sujeito vai ter um significado diferente, que tem a ver também com que tipo de investimento que ele faz, com o que ele consome, né? Em que ele trabalha tanto, investe, né? Todo esse esforço que ele fez, em que ele investe e para que aquilo na vida daquele sujeito. Isso é o que mais aparece na clínica, né? E aí uma outra questão que aparece na clínica são as próprias compulsões, né? É quando esse consumo já está exagerado exatamente a nível de patologia, que é quando o sujeito ele já chega por conta disso, né? Mas o mais comum é que a pessoa chega sem identificar que ela tem esse comportamento compulsivo, né? E à medida que você vai fazendo esse processo analítico com ela, é que você começa a apontar, né? E a mostrar de que tem ali um padrão, de que tem todo um investimento para ela fazer essa análise se está valendo a pena, né? Você passar 12 horas por dia trabalhando para você comprar uma televisão que você não usa, né? Para você usar um computador ou vários outros recursos que acabam tirando exatamente o teu tempo, a tua qualidade de vida. Então você vai fazer essa reflexão exatamente nesse processo. E aí a gente tem visto agora um movimento exatamente ao contrário, que é um movimento de diminuir esses estímulos, exatamente como a diminuição também do estresse de vida dessa pessoa. À medida em que você diminui o teu acesso à internet, acesso às redes sociais, né, acesso a essas maciça propaganda de novidades tecnológicas que muitas vezes não atribui de fato um valor para a sua vida, né? Então, quando você abre mão disso e você começa a investir em outras coisas, as pessoas acabam tendo uma melhora na qualidade de vida, né? No sentido de conseguir ter uma vida mais simples, não no sentido de faltar algo, mas mais simples no sentido de não ter uma exigência por algo que, na verdade, não contribui em nada. Quando a gente vai fazer uma compra, aquele papo de vendedor, muitas vezes a gente percebe que nem é feita essa pergunta, estou precisando, né? É sempre o que pode ter a mais, o que pode ter a mais, e eu, né, como sou um comprador assim bem modesto, aí quando eu entro com essas perguntas, mas será que eu estou precisando? Eu vejo que o vendedor fica assim, sem resposta, né? Porque não está acostumado a pensar nesse tipo de questão, que devia ser a primeira, na minha visão. Então, dentro da proposta do jornalismo alternativo que a gente faz aqui na Web TV ANAMA, vamos ver o que as ruas têm para dizer, o que as pessoas comuns, né, as pessoas aí que estão no seu dia a dia, como todos nós, o que tem para dizer sobre esse fenômeno do consumismo. Então, nós vamos ver um mini documentário produzido pelos alunos da disciplina Produção e Difusão em Telejornalismo 1, do primeiro semestre de 2017, que traz algumas questões sobre o fenômeno do consumismo. Solta o VT aí, Daniel.
Eu acredito que uma pessoa que compra exageradamente e ultrapasse os seus limites, né, salariais, seus limites éticos, eu acredito que seja isso, algo já que ultrapasse os limites. A pessoa consumista é aquela que compra além da necessidade, aquela pessoa que por ver já compra, às vezes sem até mesmo poder. Ela já vai lá e efetua a compra, se endivida. Gastos desnecessários, porque eu tenho a consciência de que eu não preciso, mas eu quero, entendeu? Você consegue viver sem aquilo, mas você vai lá e você quer e você compra. Às vezes nem está numa condição tão boa financeira, mas vai lá e compra. Ah, deixa eu ver, se eu parcelar, entendeu? Vai conseguir encaixar nas minhas contas e vai lá e compra. Uma pessoa que compre muito, que compre coisas que não sejam necessárias, assim, na verdade não que não sejam necessárias, porque igual eu sou mulher, eu acho que tudo é necessário. Não, graças a Deus eu não me considero consumista, até mesmo porque tem que ser trabalhado em cima da renda. Então eu, como um pai de família, não posso extrapolar o que eu ganho, até porque vai afetar na minha família, no meu relacionamento, na minha casa. Então não sou consumista, sou muito bem organizado. Até acho que sim, considero em alguns pontos. Não em questões financeiras, eu até controlo a questão do pagamento, eu consigo estabelecer os limites, até quanto posso comprar, né, gastar. Mas compro coisas que eu não preciso. Então eu acho que eu já ultrapasso um limitezinho da minha ética, sei lá, alguma coisa assim. Em comprar shampoo e creme de cabelo, sim. Eu gosto muito de coisas pra beleza, né? Coisas pra cabelo, perfume, hidratante. Essas linhas de cosméticos eu sou bem adepta a estar comprando sempre. Eu me considero uma pessoa consumista por uma questão meio que de descontrole na hora de comprar. Eu não consigo, por exemplo, de repente eu consigo ver uma coisa que eu tenho interesse e aquilo fica me perturbando. Como se eu tivesse que comprar, entendeu? Porque aquilo ali vai combinar com alguma coisa, aquilo ali vai ficar bem na minha sala, então aquilo fica me perturbando mesmo, entendeu? Então até eu adquirir, aquilo fica tirando meu sono. Agora à tarde, comprei agora um óculos de sol para minha filha. Sapato. E eu tenho uma outra compulsão também, que é por roupas de frio, mesmo no calor que a gente vive aqui. A última coisa foi o meu celular. Ele tinha sido planejado porque o meu era de uma tecnologia inferior. Eu já estava com ele há 2 anos e meio. Porém, o celular estava novo. Porém, a tecnologia, conforme vai avançando, né, os celulares também precisam dessa tecnologia, né, para ir melhorando, para a gente acompanhar. Uma máscara de cabelo ontem foi. Meio ambiente, nunca parei para pensar especificamente nisso, mas eu creio que sim, de alguma forma. Agora você me deixou bem pensativa em relação a isso, né? Não sei de que forma, mas acredito que sim. Hoje tudo prejudica muito o ambiente, né? Ele contribui diretamente ao consumismo, até porque quanto mais coisas forem compradas, é uma cadeia. Quanto mais forem compradas produtos, mais vai ser produzido e mais vai exigir matéria-prima. Dependendo do produto, essa matéria-prima é tirada do meio ambiente. Eu acredito que sim. Na verdade, assim, você está acabando comprando coisas que você não precisa, você está acumulando, apesar de que eu costumo fazer um desapego. Mas não deixa de interferir, claro, né? Porque afinal de contas você está fomentando essa fábrica de produção e estão afetando tudo, né? No meio ambiente? Não sei. Só se, por exemplo... não sei, gente.